você que está aqui conosco e você que está aí na live. Deus abençoe ricamente. Também quero estar aqui parabenizando os pais, aqueles que estão com a gente aqui no plenário. Recebo os nossos parabéns pelo Dia dos Pais. E também vocês que estão aí na live, né? Os que estão com a gente ao vivo agora, e também os que estarão com a gente no gravado desta live. Receba aí os nossos parabéns por esse Dia dos Pais. Que seja um dia, como foi já um dia abençoado, e continua sendo ainda um dia de muita bênção para você. Nós queremos louvar ao Senhor ainda, antes de nós estarmos meditando na palavra de Deus. Pode colocar para mim, João, Som do Coração Caleb, um playback, por gentileza. Nós vamos estar louvando a Deus em adoração ao Senhor nosso Deus, e também homenageando os pais. Glórias a Deus, com esse louvor dedicado a Deus e também aos pais, não é? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver se consegue. Aleluia. Santo, santo é o seu nome, Som do mar, dos ventos, som de lamento, som da chuva, da brisa, das águas. Nada se não se equipara ao som da vida da alma. Som do coração é vida. É paz na vida. Nada vence este som que tem mil formas, e pois engrandece a Jesus, seu Criador. A Jesus, seu Criador. Som de um ser humano, som dos oceanos e das profundezas do abismo. Nada se compara, nem se
que tem 1000 formais, depois que engrandece a Jesus, seu Criador. Somos coração é vida. Amor é forte a vida. Nada vence esse som que tem 1000 formais, depois engrandece a Jesus, seu Criador. Esse som que tem 1000 formais, depois engrandece a Jesus, seu Criador. Amém, graças a Deus. É uma música que fala a respeito dos sons da terra, mas que nada se compara ao som do seu coração, o som da sua alma, o som da sua mente, o som do seu mundo interior, o eu empírico. Não é muito importante, interessante o refrão dessa música, que fala muito a respeito da nossa responsabilidade de estarmos dedicando os nossos sons para a adoração ao Senhor. Glórias a Deus. Efésios capítulo 6. Livro ou epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. Hoje, Dia dos Pais, estamos aqui no culto de jovens. Nesta oportunidade, queremos estar tratando a respeito desse tema tão importante e o dia tão importante, o Dia dos Pais. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Graças a Deus, após termos lido o texto da palavra de Deus, nós queremos estar então nessa oportunidade tratando um assunto muito importante, que é realmente esse assunto do Dia dos Pais. O tema que nós vamos estar tratando é pais em conformidade com o coração de Deus. Todos nós sabemos que Deus atraiu para si, tomou para si esse título de pai, não é? Jesus, estando aqui na terra, ele disse para nós, quando orarmos, nós temos como modelo estarmos chamando Deus de Pai, dizendo: Pai nosso que está no céu. Então, o nome Pai, o título Pai, é realmente um título muito sublime e exige uma grande responsabilidade. Uma paternidade, a paternidade, ela envolve uma grande responsabilidade. É muito mais fácil você ter sucesso na vida secular, na vida profissional, na vida empresarial, do que ter sucesso na vida paternal. Não é fácil ser um pai de sucesso. É muito mais fácil você estudar numa universidade, se formar e ter sucesso na vida material, do que realmente ter sucesso como pai. A Bíblia deixa alguns exemplos de pessoas que tentaram sucesso na sua paternidade como pais, mas não tiveram tais sucessos. Nós encontramos pelo menos 3 exemplos
na Bíblia, entre diversos outros, nós temos pelo menos 3 exemplos. Um exemplo é um menino que fora criado no templo, fora criado aos pés do homem de Deus, Eli. Trata de Samuel. Samuel, ele foi criado aos pés de Eli, ele serviu a Eli até uma certa idade, não é? da sua existência, e depois ele casou-se. Ao casar-se, ele teve filhos. Ele foi um homem, um exílio profeta, um exílio sacerdote e um exílio juiz. Ele fez com muita maestria, ele exerceu esse tríplice ministério, mas infelizmente ele não teve sucesso na sua paternidade. Ele não pôde ter a honra de ter filhos em plena submissão ao Senhor, assim como os filhos de Eli não deram o devido orgulho para o seu pai como profeta e como sacerdote. Também os filhos do profeta Samuel também não deram esse orgulho. A razão pela qual a nação de Israel, na sua totalidade, eles pediram um rei, até porque na época não era uma era da realeza em Israel. Israel era governado por juízes, porque o próprio Deus é quem governava a nação de Israel, na pessoa dos juízes. Durante 40 anos, os juízes, eles governaram Israel. Mas chegou um momento em que a nação de Israel viu que quem iria assumir para ser juiz em Israel eram os filhos de Samuel. Então, na verdade, não fora Samuel quem fora rejeitado pelo povo de Israel. Samuel era um exímio juiz, era um exímio sacerdote, mas infelizmente ele não foi um exímio pai. E por ele não ser um exímio pai, então a nação de Israel não o aceitou mais como juiz, pedindo um rei. E aí, sendo assim que pediram um rei, os filhos de Samuel não assumiram como juízes em Israel, não continuaram então aquela prole, aquela hereditariedade na área de ser juiz em Israel. Nós temos um segundo exemplo de um pai que foi um exímio rei, um exímio guerreiro, um exímio estratégico em guerras, um exímio escritor, um exímio pessoas que estavam prontas para dar conselhos, e os conselhos eram muito bons, mas ele não foi um bom pai. Trata-se do rei Davi. O rei Davi teve muitos filhos, mas ele não conseguiu exercitar autoridade e domínio sobre os seus filhos. O que nós lemos nesta oportunidade é: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Então nós vamos tratar algumas situações aqui ainda, para falarmos como devem agir os filhos e como devem agir os pais. Bem rapidinho nós vamos estar tratando nessa oportunidade. Mas ainda o terceiro exemplo, nós falamos do Samuel, que foi um exemplo, Davi, e nós temos o exemplo também do rei Ezequias. Todos nós sabemos que Ezequias fora usado por Deus para trazer um grande avivamento na sua época. Ele foi um rei que trouxe um grande avivamento na época, na nação de Israel, mas ele não convivia muito bem maritamente
maritalmente falando, e ele não queria ter filho com a sua esposa. E então ele ficou doente, e Deus disse para ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Veio um juízo sobre a casa de Ezequias. E Ezequias foi um rei realmente submisso a Deus, um rei que cuidava do templo, que trouxe um grande avivamento para o templo, mas não cuidou da sua casa, não queria deixar um filho como herança para assumir o seu trono. E Deus, lógico, queria que continuasse a hereditariedade da realeza, deveria continuar, mas Ezequias não queria ter filhos. E quando ele então começa a dizer para Deus que ele fora sincero, ele estava falando a verdade, fora fiel, estava falando a verdade, fora um grande rei, estava falando a verdade, fora um homem crente, estava falando a verdade. Mas Deus não estava falando para ele colocar a casa de Deus em ordem, estava falando para colocar a casa dele em ordem. E ele então reconheceu, Deus deu para ele 15 anos. Ele então teve um filho, e o filho, quando ele morreu, o filho estava com 15 anos. Trata-se de Manassés. E ele não foi um bom pai para Manassés. Ele não fez o mesmo que fizera no templo e na nação de Israel. Ele não trouxe um avivamento para o coração de Manassés. A Bíblia diz que o pior rei de Judá foi Manassés. Manassés não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Culpa de quem? Ezequias, o seu pai. Ele não foi um bom pai. Teve um filho porque Deus praticamente obrigou ele a ter filho. Mas ele deixou o menino largado, e ele não criou o menino na admoestação da palavra de Deus. Então foi um ótimo rei, mas um péssimo pai. Ezequias, rei de Judá. A obediência dos filhos não é uma obrigação, não é uma opção, é uma obrigação. A Bíblia diz: vós, filhos, obedecei. Não está dizendo assim, obedeça se seu pai for bonzinho que ser. Obedeça a ele se ele for bem carinhoso. Obedeça a ele se ele te der presentes. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo: vós, filhos, sede obedientes. Ponto. Sede obedientes aos vossos pais. Por quê? Porque isso é justo, ou seja, isso atrai a bênção de Deus. Então, o que Paulo escreveu aos Efésios, ele começa dizendo: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. Para quê? Para viver muitos dias na terra, para que tenham os seus dias acrescentados na terra, para que tenha prosperidade de dias na terra, para que tenha uma longevidade de dias na terra. Pastor, então, os jovens que morrem cedo, tem a ver com isso? Isso aqui é um princípio bíblico, a Bíblia diz que tem a ver. Os meninos que obedecem seus pais vivem mais tempo, os homens que obedecem seus pais vivem mais tempo. É mesmo, pastor? Então, se o homem for barbado, ele tem que obedecer. A Bíblia não está dizendo qual é o tamanho do menino, ou do homem, ou do velho. A Bíblia está dizendo: se você tem um pai, obedeça. Vós, filhos, obedecei os vossos pais. Por isso que os pais têm uma grande responsabilidade na sua paternidade. Porque se ele é pai, ele tem compromisso. Compromisso com quem? Com os filhos. Compromisso de proteção, compromisso de alimentação, compromisso de carinho, compromisso de dar segurança. E ele
vai ser um exemplo para os seus filhos. Automaticamente, os filhos precisam obedecer. Então, obediência não é opção, é mandamento bíblico, é mandamento da palavra de Deus. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, para que vivam muitos dias sobre a terra. A obediência aos pais, ela é uma obediência abrangente, não localizada. Não, eu obedeço só isso, mas isso aqui eu não vou obedecer não. Não, eu vou obedecer isso aqui eu até concordo com o que o senhor está falando, eu vou te obedecer, mas isso aqui eu não obedeço não. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que a obediência ela deve ser abrangente. Não é para questionar. Pai não foi colocado no mundo para ser questionado. O pai é a autoridade máxima da família, do prole da família. Assim como Deus é a autoridade máxima na terra, de toda a raça humana. O pai é a autoridade máxima, deve ser respeitado, reverenciado. É mesmo, pastor? Então eu não posso questionar com meu pai? Não. Pai é a última palavra. Acabou. Ela é isso. Mas e se eu sou velho já? E se você tem um pai bem velho, mais do que você, obedeça. Porque a Bíblia está dizendo, vós filhos. Não é para que vós crianças obedeceis, não. É vós filhos, independente do tamanho, independente da idade. E essa obediência ela tem que ser abrangente. A obediência aos pais, ela torna agradável ao Senhor. Quando você obedece os seus pais, você agrada ao Senhor. Quando você submete aos seus pais, você agrada ao Senhor. E quando você não se submete, você desagrada ao Senhor, ao Deus Criador do céu e da terra. Então a Bíblia diz que se você não consegue obedecer o seu pai que você vê, como você vai obedecer o Deus Criador do céu e da terra que você não vê? Então o pai representa o Pai Celestial aqui na terra. É claro que essa representação ela está investida de uma grande responsabilidade da sua paternidade. Os pais precisam reconhecer que eles têm que ser exemplos e que eles representam Deus na sua família. É por isso que a Bíblia chama de que os pais são profetas e sacerdotes. Profetas porque profetizam sobre Deus para a família, e sacerdotes porque falam da família para Deus, fala para Deus sobre os seus filhos. O Jó era um grande sacerdote que ele falava com Deus sobre os seus filhos, jejuava e colocava o nome dos seus filhos, 10 filhos eles tinham ao todo, e ele colocava diante de Deus. Então os filhos precisam ser obedientes. Por quê? Porque agrada a Deus e porque isso é justo. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta ficar sacrificando se não obedecer. E começa a treinar a sua obediência obedecendo o seu pai e a sua mãe, porque isso é justo. Filhos que honram os seus pais vivem mais na terra e são prósperos, têm proteção de Deus, atrai o favor de Deus, Deus vem sobre eles. Filhos que obedecem os seus pais vivem mais sobre a terra e prosperam. Por mais que tenham catástrofes, por mais que aconteçam coisas ruins, Deus não os deixa morrer. Por quê? Porque obedecem pai e mãe, porque reconhecem a autoridade do pai e da mãe. Então Deus vem sobre os filhos e guarda e protege cada um deles.
O que um pai não pode fazer? O que Paulo disse aqui, eu quero bem rapidinho comentar com vocês. Primeiro, no capítulo 6, verso de Efésios, a seguir, ele fala o que os pais não podem fazer. Eu vou falar uma situação para nós darmos um desdobramento. Irritação. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que eles não desanimem. Os filhos que não desanimam são filhos que têm o apoio dos seus pais. O pai não é para viver para desanimar o filho. A função do pai é animar o filho, colocar o filho para cima. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Teu pai está aqui, você vai vencer. Eu não tenho dinheiro para te dar, mas eu tenho oração, 2 joelhos no chão. Você vai vencer. Pai tem responsabilidade. Agora, os pais não podem trazer implicância para os filhos, irritação para os filhos. Não podem viver a ponto de deixar os filhos irritados. Vamos citar algumas situações bem rapidinho aqui sobre a questão da irritação, né? Não irritei os vossos filhos. Pais que irritam os filhos com incoerências, implicâncias, coisas que podem passar, mas não tem que ficar pegando no pé. Os meus vão falar assim, mas o senhor já foi assim, verdade, já fui. E eu peço perdão toda vez que nós nos encontramos. Hoje foi um dia que nós nos encontramos. Não teve muito isso, não teve DR, não, né? Mas só a gente se encontrar, a gente tem alguma DR, somente em dia de mãe e dia de pai, né? Mas não é para irritar os filhos. Tem coisas que dá para deixar passar. Mas a gente querendo que os filhos sejam certinhos, né? Muito santos, a gente até irrita. Então, as incoerências, tem coisa que é incoerente, gente. É implicante em coisas frívolas, em coisas nada a ver. E a gente fica implicando, a ponto quê? Do filho desanimar da vida, do filho ficar meio desanimado, meio borocochô, né? Meio depressivo. Por quê? Porque os pais ficam muito em cima com coisas que não tem nada a ver. Coisas que tem a ver, ok. A Bíblia fala que é para os pais disciplinar os seus filhos, mas tem coisas que não tem nada a ver. Pai que irritam os seus filhos quando não há regras claras. Só pega no pé do filho, mas não ensina o filho o que ele quer. O filho não sabe a expectativa. Qual é a expectativa do pai? O pai nunca falou qual é a expectativa. Mas o pai fica ali pressionando, perturbando. Então o pai precisa ter regras claras. Olha, meu filho, aqui na minha casa, enquanto você morar comigo, máximo 10 horas da noite, esteja aqui dentro de casa para ir dormir. Mas o pai nunca colocar essa regra, e o filho fica chegando 10h30, 11 horas, e o pai bravo, diz, hora de chegar, menino, hora de chegar. Mas o pai nunca falou, a regra nessa casa é 10 da noite. Porque depois que você coloca uma regra clara, o filho vai fazer o quê? Obedecer. Porque isso é justo e porque ele quer viver muitos dias na terra. Então, os pais que irritam os seus filhos, também quando não há conversa franca. Não senta para ter uma conversa franca. O pai fica irritado, a mãe fica irritada, fica chateado, mas não senta com o filho para ter uma conversa franca, mas fica irritando o filho, sem dizer por que ele está irritado, por que ele está achando ruim. Então, a falta de clareza irrita os filhos. Então, precisamos ter clareza.
Não, depois você vai cobrar. Se você é claro, ó, eu já falei que é para chegar 10 da noite, por exemplo. Aí você vai pegar no pé, porque você já foi claro, estabeleceu regras, está sendo claro, não é? Uma casa que é cheia de conflitos também irritam os filhos. Os filhos não têm prazer de voltar para casa. Porque se voltar para casa vai ver briga, e esses filhos vão viver irritados. Então os pais precisam cuidar para que o lar não seja um lar estressante, um lar só com brigas, porque isso irrita os filhos. Estou falando sobre o que Paulo disse, né? Vós pais, não irriteis a vossos filhos. Então pais que comparam os filhos também irritam. Ó teu irmão, ó teu irmão é bonzinho, teu irmão é quietinho, teu irmão não me irrita, teu irmão chega na hora certa, teu irmão não cai de moto, teu irmão não quebra a perna, teu irmão... Oh meu Deus do céu, a comparação dentro da casa, oh, teu primo não é assim, o teu colega lá, ó, ele não é assim, e se irrita. A comparação, qualquer tipo de comparação, irrita os filhos, não é? Então pais que comparam o filho com o outro irmão, com o colega, mesmo com o colega dele, e se irrita. Pais super protetores também irritam seus filhos, irritam com a super proteção, não é? Quem não cuidar demais, não deixa o filho crescer, não deixa o filho se aventurar, entre aspas, o filho ter as suas próprias experiências. Super protetor, a super proteção também irrita os filhos. Também os que sempre tratam os filhos como crianças. O cara já tem 18 anos, ai meu bebezinho, vem aqui, mamãe te ama, papai, mas o cara tem barba já. Não, como ele sempre foi assim, não ficou pronto para a vida. Tem 18 anos, mas não está pronto para a vida, porque qualquer coisinha a mamãe já chama, ai mamãe te ama, não tem nada a ver mamãe amar, pode amar. Mas deixa o cara viver, deixa ele para a rua, deixa ele para a vida, deixa ele enfrentar seus próprios problemas, deixa ele cair e levantar. Porque senão ele não vai viver. Ele tem pessoa que de repente ele a mãe é assim, o pai é assim, mas ele não acha legal. Já viu adolescentes que não querem que os pais vão ao colégio? Adolescentes, a maioria deles são assim. Eu tive adolescentes em casa, me deixa na esquina. Eu vou acabar de chegar. Não, mas por que não? Pode deixar na esquina. Por quê? Ele não quer conviver com que os pais estejam junto com os colegas. Não é? Não quer ver que estão sendo super protegidos, que os pais estão trazendo para a escola pelo na mão, né? Adolescentes. E isso irrita os filhos, a super proteção irrita os filhos. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos. Muito bem. E o favoritismo também irrita. Você tem lá 3, 4 filhos, você chega e compra uma bicicleta, pagou lá, a bicicleta agora está cara, né? Pagou lá R$2.500 uma bicicleta ainda meia boca. Que bicicleta mesmo é 7, 8 mil reais. Pagou lá R$2.500 uma bicicleta. Chega e entrega para o seu filho favorito. O filho que tem favoritismo, fez aniversário, toma R$2.500, detonou com o seu cartão, pôs todo o seu limite lá. Eu falando para a pessoa que luta com a vida. Tem pessoa que não, tem pessoa que R$2.500 não é nada, né? Mas tem pessoa que está lutando com a vida, então põe no cartão.
Mas o segundo filho vai fazer aniversário daqui 3 meses. Aí daqui 3 meses vai lá e compra uma camiseta, R$29,90. Mas ela pagou R$2.500 numa bicicleta com o filho 3 meses atrás. E agora o outro fez uma camiseta. Isso vai irritar. Irrita ou não irrita? Faz comparação. Os irmãos de José viviam ou não viviam irritados com Jacó? Claro, Jacó irritava os seus filhos. Os irmãos de José viviam irritados com Jacó, porque o filho mais mimado era José. O bebelozinho da casa era José. Os outros tinham que ir de sol a sol para trabalhar. E o José? Vai lá, José, para ver se seus irmãos estão trabalhando bonitinho. Vai lá, põe uma roupa nova, põe uma roupa com várias cores, põe uma roupa aí de líder. Vai lá liderar os seus irmãos. Você é o rapinha do tacho, mas você vai liderar os seus irmãos mais velhos. Aí irritava os irmãos de Jacó, os irmãos de José, os filhos de Jacó, viviam irritados, a ponto de acontecer o que nós conhecemos na Bíblia, que venderam José, né? Iam matar José, mas depois decidiram só vender para os ismaelitas. Então os pais que exercem favoritismo irritam os seus filhos. Então eu já falei sobre dar um presente caro para um e um presente barato para o outro. Favoritismo errado vai irritar os seus filhos, vai trazer contenda dentro do seu lar. Pais têm e devem ser exemplos. Mais vale o exemplo do que palavras. Falar não tem muita validade, mas o exemplo arrasta multidões. Já tem um ditado que o exemplo arrasta, e é uma verdade. Os filhos precisam imitar os seus pais. O pastor é um pai espiritual, e a Bíblia fala assim: a fé deles imitai. Então o pai precisa viver a ponto dos seus filhos imitar o seu proceder, imitar os seus passos, imitar o seu caráter, imitar como é que ele age na sociedade. E o pai precisa ter muito cuidado, porque sabe que o filho está de olho, o filho está aprendendo, o filho está tendo ele como exemplo. Então devemos, como pais, ser exemplos práticos para os nossos filhos. Além da didática, além da pedagogia, além da disciplina, além do conhecimento para os nossos filhos de forma oral ou de forma escrita, mais ainda o exemplo. O exemplo fala muito mais forte. Então, pais, criar os seus filhos na admoestação da palavra de Deus. Responsabilidade dos pais, conhecer a palavra de Deus para criar os filhos na palavra de Deus. Deus é o Pai celestial e Ele deixou aqui um Pai humano, para que o Pai humano tenha esse compromisso de exercer a autoridade e ter o compromisso de manter a sua prole, manter a sua família unida, manter a sua família com uma palavra de ânimo, para que essa família não se perca, não se dissolva. É a responsabilidade do pai. Então, que cada um de nós possamos, com as nossas bandeiras levantadas, possamos estar criando os nossos filhos na admoestação da palavra de Deus, porque isso é justo. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Deus abençoe.